Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Investidor Vai Roda. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Dando continuidade à nossa jornada de educação financeira, continuaremos falando de indicadores valuation, EV por EBITDA, EV por EBIT, preço por EBITDA, preço por EBIT e valor patrimonial. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de acionar o sino de notificação. Ok? Vamos lá. Indicador de valuation, valor de empresa por EBITDA, também conhecido como múltiplo de EV por EBITDA. É uma métrica financeira utilizada para avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA. A sigla EV refere-se ao valor da empresa Enterprise Value, que é uma medida abrangente do valor do mercado de uma empresa, considerando seu valor de mercado de ações, dívidas líquidas e outros passivos. O EBITDA é calculado somando seu lucro operacional, EBIT, aos valores de depreciação e amortização. Ele fornece uma medida relativa do valor de uma empresa em relação à sua geração de lucro operacional, sem levar em consideração efeitos de estrutura de capital, impostos ou depreciação/amortização. O múltiplo EBITDA é amplamente utilizado por investidores financeiros e profissionais de mercado para comparar e avaliar o valor relativo de empresas dentro de uma determinada indústria ou setor. Ele pode ajudar a identificar empresas que podem estar subvalorizadas ou sobrevalorizadas em relação às suas perspectivas do lucro operacional. Como interpretar o EBITDA? O múltiplo EV por EBITDA é frequentemente usado para comparar empresas dentro de uma mesma indústria ou setor. Um múltiplo mais baixo pode indicar que uma empresa está sendo negociada a um valor relativamente menor em relação ao seu lucro operacional. Isso pode sugerir que uma empresa está subvalorizada em comparação aos seus pares. Por outro lado, um múltiplo mais alto pode indicar que uma empresa está sendo negociada a um valor relativamente mais alto em relação ao seu lucro operacional e pode sugerir uma sobrevalorização. É útil observar as tendências históricas de múltiplos, EV por EBITDA, de uma empresa ao longo do tempo. Se o múltiplo estiver acima de sua média histórica, pode indicar uma possível sobrevalorização, enquanto o múltiplo mais baixo pode sugerir uma subvalorização. Comparação de mercado. Também é importante você fazer essa comparação de mercado com empresas do mesmo segmento, setor, porque isso aí ajuda a identificar se está sendo negociado a múltiplos mais altos do que os demais, seus concorrentes, e é essencial a consideração dessas diferenças fundamentais entre as empresas ao realizar comparações. Aí você precisa avaliar dentro da empresa se tem algum diferencial, por que está acontecendo isso, ou se é mesmo uma tendência do mercado, ok? Sobre perspectivas futuras. O EV por EBITDA não considera diretamente perspectiva de crescimento no futuro de uma empresa. É crucial combinar análise de múltiplos com outras informações como projeções de receita, margem de lucro, tendência de setor e potenciais, fatores disruptivos, avaliações de perspectiva futura da empresa. E no contexto setorial, deve-se considerar características específicas de cada setor, interpretar o múltiplo EV por EBITDA. Setores diferentes podem ter múltiplos médios distintos devido à diferença na lucratividade, crescimento e risco, e outros fatores, ok? Portanto, é importante comparar múltiplos com empresas semelhantes do mesmo setor para obter uma análise mais precisa. EV por EBIT. O indicador Valuation EV por EBIT, também conhecido como múltiplo de valor de empresa por EBIT, é uma métrica financeira utilizada para avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu lucro operacional antes dos juros e impostos, que é o EBIT. O EV aqui, nem nós falamos no EBITDA, por EV por EBITDA, é um Enterprise Value, então não muda nada. O múltiplo EBIT é calculado dividindo o valor da empresa pelo EBIT. Ele fornece uma medida relativa ao valor de uma empresa em relação à sua geração de lucro operacional, sem levar em consideração o efeito de estrutura de capital,
impostos ou outras despesas financeiras. Beleza? Assim como o múltiplo E por EBITDA, o EBIT, né, o EV por EBIT é amplamente utilizado por investidores, analistas financeiros e profissionais de mercado para comparar e avaliar o valor relativo de empresas dentro de uma determinada indústria ou setor. Ele ajuda a identificar empresas que podem estar subvalorizadas ou sobrevalorizada com base no seu lucro operacional. O múltiplo, né, EV por EBITDA é frequentemente usado para comparar empresas da mesma indústria. Todos eles são muito taxativos para fazer essa comparação. Aí, indicando um valor baixo, né, pode ser que está sendo negociado relativamente menor em relação ao seu lucro operacional. Isso pode surgir uma empresa que está subvalorizada em comparação aos seus pares. Por outro lado, um múltiplo mais alto pode indicar que a empresa está sendo negociada um valor relativamente maior em relação ao seu lucro operacional, o que pode sugerir uma sobrevalorização. É útil observar tendências históricas do múltiplo EV por EBIT de uma empresa ao longo do tempo. Se o múltiplo estiver acima da média histórica, pode indicar também uma sobrevalorização, enquanto o múltiplo baixo da média histórica pode indicar uma subvalorização. É importante comparar o múltiplo EV por EBIT de empresas com outras empresas do mesmo setor ou mercado geral. Isso pode ajudar a identificar se uma empresa está sendo negociada a múltiplo mais alto ou mais baixo em relação aos seus concorrentes. No entanto, é essencial levar em consideração as diferenças fundamentais entre empresas e realizar comparações. Como o EV por EBITDA, né, o EV por EBIT também não considera diretamente perspectivas de crescimento futuro de uma empresa. Então, é importante você fazer combinações, né, com outros indicadores para você ter essa informação. Também outro ponto que é bem parecido com o EBITDA, né, de uma maneira mais assertiva é fazer o contexto setorial, né? Fazer avaliação de empresas no mesmo setor. Ok? Vamos para o preço por EBITDA. Então, que é o P por EBITDA. O indicador P por EBITDA, né, esse múltiplo, é uma métrica financeira utilizada para avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu lucro operacional ante os juros, impostos, depreciação e amortização. A sigla P aí, né, ele refere-se ao preço da empresa, que é o preço da ação. Ok? E o EBITDA é a calculação do seu lucro operacional, o EBIT, e os valores de depreciação da amortização. O múltiplo EBITDA é calculado dividindo seu preço da ação pelo EBITDA. Ele fornece uma medida relativa ao valor de uma empresa em relação à sua geração de lucro operacional. Aí, sem levar em consideração o efeito de estrutura de capital, impostos ou depreciação e amortização. Aí, esse múltiplo aqui, né, preço por EBITDA, é frequentemente utilizado por investidores, analistas financeiros e profissionais de mercado para comparar e avaliar o valor relativo da empresa dentro de uma determinada indústria ou setor. Ele ajuda a identificar a empresa que está subvalorizada ou sobrevalorizada. Então, esses indicadores, né, se a gente for recapitular todos eles, eles estão na busca de a gente fazer uma compra melhor. Ok? Os gráficos aqui todos do Stato Invest. Então, seguindo, como interpretar, né? A comparação entre empresas é importante, né? Com sua base de geração de lucro operacional, essas empresas sendo do mesmo setor, ok? O múltiplo mais baixo pode indicar que a empresa está sendo negociada um valor relativamente menor em relação ao seu EBITDA, sugerindo uma possível sobrevalorização. E, se ela estiver mais alto, pode indicar uma sobrevalorização da empresa em relação ao seu EBITDA. Voltando aqui rapidamente, a gente enxerga aqui, né, que os demais, né, estão todos praticamente nulos, e o único que está apresentando valores positivos aqui é o Itaú. Não quer dizer que ela está sobrevalorizada. Tá? Em relação aos seus números aqui, ela está tendo valor, né,
dos últimos 3 anos, dos 2 anos. Então não tem uma coisa muito valor extraordinário. Os demais aqui que a gente pode considerar que pelo momento elas estão subvalorizadas, mas que no momento também. Mas na comparação aqui, você consegue ver que eles estão alinhados, né, pelo cenário atual. Vamos lá. Então, aqui outro ponto importante é avaliar tendências históricas, nós fizemos aqui bem rapidamente, né? Mas podemos ter uma amplitude maior, né, desses números. Comparação de mercado, acho que é importante fazer a avaliação de empresas no mesmo setor, né? É uma informação muito válida, porque se você comparar com outro tipo de empresas, pode ter múltiplos diferentes, com valores diferentes, que vai te levar a uma tomada de decisão que, né, levará a somente a esse tipo de múltiplos, ok? Perspectiva futura, acho que é um ponto também que é importante, né? Quando a gente se trata de EBIT e EBITDA, eles não têm projeções de crescimento futuro, tendência, né? Então tem que fazer cheques de outros indicadores para você conseguir ter essas informações. E outro ponto também, né, que é o contexto setorial, cada setor possui umas características e pode fornecer os múltiplos de preço sobre EBITDA, a média da empresa. Então tem que ser avaliado bem criteriosamente e saber e não misturar setores, ok? Preço sobre EBIT o contexto é bem muito parecido, né? Então ele faz uma avaliação do preço da empresa, né? O valor dela em relação ao seu lucro operacional, antes dos juros e impostos, o EBIT. Esse múltiplo aqui também é dividir o preço da ação pelo EBIT, ele fornece uma medida relativa ao valor de uma empresa em relação ao seu lucro operacional, sem levar em consideração o efeito de estrutura e capital de imposto. Aqui, né, ele compara empresas do mesmo setor ou indústria com o objetivo de identificar se estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Beleza? Aqui, né, com o EBITDA, o preço sobre EBITDA, é muito utilizado também, né? Um múltiplo baixo pode indicar que uma empresa está sendo negociada um valor relativamente menor que o seu valor, né, em relação ao seu EBIT, sugerindo uma possível subvalorização. E, por outro lado, o múltiplo mais alto pode indicar uma sobrevalorização, né, em relação ao seu EBIT, o preço da empresa sobre o seu EBIT. É importante também, né, avaliar e analisar as tendências históricas do múltiplo ao longo do tempo para fornecer insights sobre mudança de avaliação da empresa e identificar desvios significativos em relação à média histórica. É importante também comparar múltiplos sobre o preço sobre EBIT de uma empresa com a de outras no mesmo setor, no mercado geral. Essa comparação pode ajudar a identificar se uma empresa está sendo negociada com múltiplo mais alto ou mais baixo em relação aos seus concorrentes. Aí, e também eu acho que é um ponto importante, né, que ele não considera, né, perspectivas futuras da empresa. Então, vocês sempre, quando a gente fala sobre EBIT e EBITDA, somente para reforçar, precisamos ter, né, informações complementares para você quiser avaliar esses outros pontos. E outro ponto também importante, né, o contexto setorial. Eu não deixei aqui, mas, né, para todos isso aí, já que está falando aqui em cima, né, então você tem que deixar a deixa aqui. Tem que ser avaliados, né, por setores também, porque para você ter uma avaliação comparativa mais adequada. E aqui, para a gente poder fechar, né, o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial ou valor contábil? É um termo utilizado em finanças e contabilidade para se referir ao valor líquido de uma empresa. Também conhecido como valor contábil, ele representa o valor, né, dos ativos líquidos de uma empresa após a dedução de todos os passivos. O valor patrimonial é calculado dividindo o valor do patrimônio líquido de uma empresa pelo número total de ações em circulação.
É uma medida de valor teórico de uma ação com base nas demonstrações financeiras da empresa. É importante ressaltar que o valor patrimonial é uma medida contábil e não necessariamente reflete o valor de mercado de uma empresa. O valor de mercado é determinado pela oferta e demanda no mercado de ações e pode ser maior ou menor do que o valor patrimonial. Investidores e analistas utilizam tanto o valor patrimonial quanto o valor de mercado para avaliar a atratividade da empresa como investimento. Beleza? Aí, né, talvez você esteja referindo ao termo avaliação, que é o processo de determinar o valor econômico de um ativo, empresa ou propriedade. A avaliação é baseada em diversos métodos, como o método de fluxo de caixa descontado, método de múltiplo de mercado e método de valor contábil ajustado. Esses métodos utilizam abordagens técnicas diferentes para determinar o valor de um ativo com base nos seus fatores de fluxo de caixa, preços comparados no mercado e custo de reposição. Em resumo, o valor patrimonial é uma medida contábil do valor líquido de uma empresa, enquanto a avaliação é o processo de determinar o valor econômico de um ativo de uma empresa. Vamos fazer um tópico específico sobre, né, a avaliação do valor patrimonial. Ok? Para fecharmos aqui, né, todas as empresas que demonstramos aqui, né, nos slides anteriores é a fim de educação financeira, não é uma indicação de como de venda, que nós já falamos lá no vídeo anterior, mas é só para deixar claro aqui que, né, ainda mais nesse momento de problemas na macroeconomia e também na economia local, né, por transição, né, de governo, gera algumas distorções. E também nós estamos indo numa pós-pandemia, então geram alguns contrastes bem importantes para que a gente consiga fazer essas interpretações. Isso eu acho que é interessante, porque é o momento ideal mesmo para a gente poder estar aprendendo com esses indicadores, ok? Então, força não é uma recomendação de compra e venda, né, dos ativos aí que nós citamos aí atrás, é somente para podermos fazer uma comparação sobre o setor bancário, ok? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e seus familiares. Uma boa semana e bons investimentos. Tchau, tchau.